excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que aos teus braços existe espaço para mim. Para mim. E nada vai teu amor em mim. E nada pode ocupar teu lugar em mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Vontade boa, perfeita e agradável para mim, para você. Muito boa noite. Oi, pessoal. Estava tocando aqui enquanto vocês chegavam. Peraí, deixa eu guardar o violão. E aí, tudo bem? Como estão? Sejam todos muito bem-vindos. André, Felipe, Alexandra, boa noite, minha linda Esdeilde. Mara, meu amor, você voltou, que bom. Edilene, boa noite. Lani, nosso convidado de honra dessa noite, Jailton, já está por aqui também. Roporte, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, né, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, bater um papo sobre a inspiração das nossas músicas, né, Razão para Cantar, Não Pare, o novo lançamento, Tudo Mudou. E nada melhor do que convidar o autor, né, de duas das músicas que eu lancei até agora, Não Pare e Tudo Mudou, que é o nosso querido amigo e meu irmão Jailton Quirino. Já vou convidar Jailtinho aqui para entrar, que hoje nós vamos abordar uns temas. Espero que vocês gostem, vocês podem participar, mandar a sua pergunta. Deixa eu ver, tem alguém falando aqui comigo, peraí, eu vi. Oi, Érica, fui seu aluno no SECAP. Ai, que legal, André, seja então muito, muito, muito bem-vindo. Fico feliz em ter você aqui. Lívia, oi, meu amor, lindona. Domingo muito bom. Oi, meu amor, como você está? Jailtinho, meu irmão, que saudade de você. E aí, boy, né? Como a gente fala. Porque em E aí, Natal a boy. gente chama todo mundo de boy. É menino ou menina, e aí, boy, pronto. Todo mundo sabe Sempre, disso. né? Lá em casa, pai falando com manhã, que boia é essa? É, é Nossa, bem. né? E aí, boy. Pois Como é que você é, está? Faz tempo que você fez uma live, né? pois é, tu tá sem barba? Tava dando muito trabalho, aí eu decidi dar um tempo. Mas ela tá aqui, ó, filhotinho, ó.
Aí isso aqui é Pessoal, excelente. vocês que nos acompanham, comenta aí no chat se vocês gostaram de ver Jailton sem barba. Quem quiser que volte com uma barba, comenta aí. Volta a barba, Jair. Ficou engraçado, ficou cara de novinho. Rejuvenescer aí uns 15 anos. Ai, não vamos exagerar, né? Uns Ah, 3, 4, 6 meses. 6 meses. Um aninho, um É, aninho, um aninho, pra ser legal. mas é até bom saber que aqui até, né, que a barba realmente dá um trabalhozinho. Olha aí o que estão falando. Ó. David falou, prefiro careca e com barba. Eliane É, eu tô falou, fazendo esse a prova bigodinho tá muito aqui, agora engraçado. Hashtag volta barba. tá certo. Eita, Deus. Mas enfim. Mas Então, rapidinho, gente, tu estava tocando agora aí no violão, eu estava até conversando com os meninos esses dias que, mas vamos pegar pesado nos instrumentos aí, quem é da guitarra, quem é do teclado, baixo, bateria e tal, porque precisa estar desenrolando demais no violão, daqui a pouco não vai nem precisar mais da gente. vou te falar. Pessoal, a minha irmã mais velha e a minha sobrinha vieram aqui para São José passar o feriadão comigo, né? E agora eles saíram, foram pro hotel, né? Porque para eu conseguir fazer a live, porque deixar uma criança perto de um monte de gato, porque eu tenho 3 gatos, né? Deixar uma criança perto de um monte de gato junto não ia dar certo fazer a live. A gente não ia conseguir ter sossego aqui. Mas eu passei a tarde inteira tocando com a Elzinha e sempre foi meu sonho, assim, tocar a ponto de conseguir acompanhar outra pessoa, né? E tipo, hoje eu fiquei maravilhada, porque eu tava tocando com ela, me sentindo, né? Tocando, tal, não sei o quê. Aí teve umas horas que ela errava, eu falei, não, é assim, tal, a batida é essa. Eu, eita, essa foi a prova que eu realmente tava conseguindo pegar, que eu tô conseguindo pegar, né? Porque sozinha em casa é uma coisa. Agora com outra pessoa. Oi, Nairon, beijo. Nairo, Obrigada pela participação. Mas tocando com outra pessoa é diferente, né? É legal mesmo. é legal. Mas vamos ao que interessa, vamos ao que importa. O motivo da nossa live de hoje, né? Além da saudade que eu estava de falar com vocês, nós entramos no mês de setembro, e o mês de setembro, como eu coloquei, né, na divulgação dessa live, é conhecido, né, como uma campanha nacional Setembro Amarelo. É uma campanha que nasceu em 2015 em combate ao suicídio, né? E muitas vezes esse suicídio ele é causado, ele acontece por causa principalmente de problemas de depressão, né? Pessoas que realmente perdem as esperanças, perdem o desejo de viver, não encontram mais sentido para a sua vida, e aí elas terminam, infelizmente, tirando a própria vida, né? Mas graças a Deus que existem muitas pessoas que aderem a essa campanha e trabalham em prol do combate ao suicídio, que é um mês muito importante. As pessoas pensam que é uma coisa que acontece só de vez em quando, não. Acontece muito, muito. E aqui no Brasil não é diferente de outros países do mundo. Temos tido muitos suicídios, né? As pessoas desesperadas, sem esperança. E aí nós resolvemos fazer essa live hoje para trazer não o assunto da depressão ou o assunto do suicídio em si, porque nós não somos psicólogos, mas para falar que quando você tem uma motivação, quando você encontra um sentido para a sua vida, tudo muda. E quando tudo muda na sua vida, você começa a encontrar uma razão para existir, uma razão para cantar, uma razão para viver, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E eu espero que você goste desse bate-papo. Eu quero pedir para você, Jair, já fazer as honras, já começar o assunto. Eu sei que você, né, como compositor de 2 músicas com a letra muito forte, que é Não Pare, e Tudo Mudou, né, das nossas singles que já foram lançadas. Eu tenho certeza que você tem algo especial para falar para nós, compartilhar conosco nessa noite. Então, faça as honras, meu irmão. A palavra é toda sua. Legal. Então, vamos conversar, né? É, assim, eu
pelo menos eu não tenho uma intenção, né? Como você falou também aí, a gente não vai tratar isso de uma forma, sei lá, técnica, tá falando sobre a depressão, como ela é, ou, enfim, esses detalhes assim. Eu prefiro que a gente vá mesmo para a parte da motivação, né? Mas uma coisa interessante de lembrar, tanto você quanto eu, a gente tem uma boa experiência de dar umas palestras, lembra disso? Sim, com certeza. Já sobre motivação, E temos um iniciativa. aluno, um ex-aluno aqui participando da live, né? O André Felipe, que acabou de falar, oi, Érica, fui seu aluno no TECAP. Então, ele deve ter participado das nossas palestras na época. Isso. Bons tempos, né? E era legal porque poder preparar esse tipo de conteúdo para passar para as pessoas fez a gente até amadurecer em alguns assuntos que normalmente são situações da vida que fazem a gente lidar com isso e, enfim, ir aprendendo, né? E ter que abordar alguns temas, principalmente em sala de aula, dar workshops, isso fazia a gente ter que se antecipar e descobrir problemas onde a gente ainda não tinha tido na nossa vida e aprender, pesquisar sobre isso. Então, assim, eu acho isso uma graça, né, na nossa vida. A gente ter que poder lidar com essa situação profissional, de ter que levar as pessoas, motivação e tal. E eu lembro, inclusive, que uma das situações foi um workshop que era o tema de motivação e eu estava nesse dia muito desmotivado. Não que eu seja uma pessoa com facilidade para isso, assim, de ser desmotivado, não. Eu geralmente tenho um astral um pouco mais alto. Mas nesse dia eu estava muito para baixo. Eu até falei pro gerente da gente lá na época que eu não estava preparado. Como é que eu ia falar de motivação se eu não estava motivado? E aí ele falou para mim uma coisa que eu não esqueci nunca mais, é que já eu estou. Então, toda vez que tiver um problema na sua vida, essa vai ser a sua atitude. Você vai parar, você não vai fazer mais, você vai recuar. E eu fiquei chateado porque eu não sabia o que responder a ele depois disso. Eu sabia que ele estava certo. Então eu saí daquela sala da gerência com raiva, né? Além de estar para baixo, eu ainda saí com raiva dele, porque ele não me compreendeu de me deixar ficar de fora, de E falar ficou de uma mais coisa. motivada ainda na hora, né? Fiquei com raiva, né? Porque, poxa, eu gosto de falar de uma coisa que eu estou sentindo, né? É muito chato você ter que falar de uma coisa que você não está na vibe, sabe? Então, foi bem conflitante, mas eu topei o desafio, eu não sabia o que dizer, realmente ele estava certo. E foi um dia maravilhoso, né? Foi um dia maravilhoso, assim, eu aprendi muito, não só com o que eu já tinha estudado, mas com a situação que eu me deparei, de repente, ter que falar sobre uma coisa que eu achava que eu não era apto. E foi legal, porque o retorno que eu tive da galera, do pessoal sobre isso foi mais interessante do que eu esperava. Então, eu aprendi muito com essa situação. E continuo aprendendo, né? Quando a gente vai falar sobre motivação, sobre superação, é um eterno aprendizado. Não adianta você dizer que o que você já realizou no passado, que deu certo e tal, isso não lhe dá, assim, lhe dá realmente bagagem, lhe dá experiência, mas isso não quer dizer que você não vai encontrar desafios mais fortes pela frente, que você não vai encontrar dificuldades maiores. Então, assim, é bom a gente sempre lembrar o que a gente venceu, o que a gente conseguiu superar, mas sempre tendo os pés no chão de que na nossa vida, né, é isso, é de desafio em desafio e é assim que a gente vai crescendo. Então, eu nunca gostei dessa ideia de motivação lá mais pro lado emotivo, sabe? Ah, Receita, né? Existe uma receita para você ficar motivado sempre. Então você vai lá, sei lá, procura um coaching da vida, né? Aí tem uma palestra, você sai lá com a todo vapor, aí alguma coisa acontece, porque coisas ruins acontecem na vida de todo mundo. Ninguém está dizendo o rico, o pobre, o negro, o branco, né? Todo mundo, o adulto, a criança, o jovem, o velho, o idoso, todo mundo passa por um momento em que ele fica triste, porque a vida tem disso, né? De altos e baixos. É uma roda gigante. Uma hora a gente está lá embaixo, outra hora a gente está lá em cima. E você vai para uma palestra de motivação e você sai assim pensando que todos os seus problemas acabaram. A partir de hoje eu não tenho mais problemas, é só eu ficar motivado. E aí no primeiro impacto, né? O primeiro baque que você
recebe negativo, né? Parece que suas esperanças terminam, né, se destruindo ali na sua frente e você às vezes não consegue nem voltar novamente, né, a entender, a lutar, a batalhar, porque você colocou toda a sua motivação em uma única coisa, né? E, inclusive, basear a nossa motivação em frases é muito perigoso, entendeu? Às vezes as pessoas fazem isso. Por exemplo, aquela frase, você nasceu para vencer. Alguém fala isso, você nasceu para vencer. Aí a vida, né, a roda gigante dá aquele giro, aí você está lá embaixo, aí você passa lá 6 meses lá embaixo. Aí você se pergunta, caramba, mas eu nasci para vencer e não saio dessa desgraça? Pior, tem gente que ainda analisa, faz não sei, 2 anos que eu estou nessa situação. Então, assim, a pessoa começa a ver de uma forma que eu diria mais negativa. Então, você nasceu para vencer. E aí a pessoa toma isso como se fosse a resposta final. E é um erro. Você nascer para vencer é uma coisa legal, que deve motivar muita gente, mas isso não deve ser recebido como uma resposta definitiva. Eu nasci para vencer. Então, quando as coisas demoram um pouco, porque nós não sabemos o tempo das coisas, a gente não sabe o tempo e como as coisas vão se dar. Então, quando você bota na cabeça, eu nasci para vencer, eu nasci para vencer, e não analisa outras circunstâncias, o tempo, por exemplo, o amadurecimento, as oportunidades, e diversas situações aí que relativizam, né, cada problema, você acaba olhando para trás e achando que o que você já superou, o que você já venceu, não foi nada. E aí você só fica ladeira abaixo nessa ideia de que, poxa, eu não consigo vencer. Aí fica nesse loop infinito. Então, eu prefiro que a motivação ela não seja dessa forma, né? Claro, cada pessoa vai ter um efeito, mas eu não gosto dessa ideia de frases de efeito e tal. Agora sim, é, a gente faz um acompanhamento, né? Então, de repente alguém está se sentindo deprê, não consegue encontrar resposta e tal. Claro, você tem a fé, você tem Deus, mas você pode procurar um psicólogo também que ajuda, tá? Então, vamos valorizar aí também o que nós temos aí, que Deus deixou para a gente. Psicólogo, tem profissionais que podem ajudar você a fazer a pergunta certa e a resposta certa. Quando a gente dava palestras, eu lembro que eu falava para o pessoal as 4 chaves da iniciativa. Por que a gente acaba falando de iniciativa? Porque existe um momento que na desmotivação, na tristeza, você se sente totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. E isso é uma mentira que você acaba acreditando nela de um jeito e você realmente parece ser incapaz, mas só parece. Eu costumo dizer que é bem parecido, sabe, Priscila? Quando a gente vai lavar uma louça que tá uma pilha gigante lá de pratos para lavar. Aí tem lá, se você analisar direitinho, vai ter panela com gordura de carne, vai ter com feijão, o arroz, dependendo do cozinheiro, pregado no fundo da panela. Aí você vai ter os copos, talheres, e tem gente ainda que não facilita o trabalho. Aí coloca pratos, talheres, aí derrama uma panela toda gordurosa por cima de tudo. Aí fica tudo sujo pra caramba. Aí o que acontece? Você vê aquela situação e, caramba, por onde é que eu vou começar? Apesar de que você não sabe por onde começa, você sabe que aquela louça tem que ser lavada, correto? Você sabe que tem que ser lavada. Então, você tem certeza de que você não vai sair dali até, ou não vai dormir com aquela louça lá, ou ela não vai ficar muito tempo. Você sabe que aquela louça será lavada. Talvez você até deixe para outro dia. Precisa ser lavada, né? Precisa ser lavada. Você não sabe por onde começa. E aí, eu não sei, mas de repente eu olho assim, eu simplesmente pego um copo, começo a lavar o copo, e de repente eu estou lavando os copos. De repente você lavou a louça toda. Para desmotivação, para o estado deprê, né? Eu diria que isso ajuda muito, entendeu? Você está para baixo. Então, o que eu posso fazer, sabe? Sei lá, eu queria ser um desenhista. Então, sei lá, de repente comprar um caderninho ou um lápis, entendeu?
não é um passo. Você vai olhar e, poxa, eu comprei um caderno, né? Eu estou investindo no meu sonho. É uma coisa assim, não precisa imaginar que você vai estar com tudo pronto. É uma atitudezinha pequena que vai movendo você e você vai saindo daquele estado. A gente falava das quatro chaves para a iniciativa. E eu lembro que eu falava assim para o pessoal. A primeira chave era eu faço as coisas acontecerem. Mas tudo vai ser explicado, calma aí. Eu faço as coisas acontecerem. Porque tem que partir de você. Pelo menos o querer. Pelo menos o querer, a vontade, tem que partir de você. Nem que seja pedir para alguém, entendeu? Então, eu não consigo fazer, o que é que eu posso fazer? Eu posso pedir. Eu posso pedir. Se eu não sei o que fazer, eu posso pedir um conselho, eu posso conversar com alguém sobre esse problema, mas eu ficar guardando, sendo implodido por isso, acaba não me ajudando em nada, eu não saio do lugar. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, nem que seja pedir, nem que seja compartilhar o meu problema com alguém. E muitas pessoas não fazem isso. Então, quando eu digo assim, eu faço as coisas acontecerem, você sair desse loop infinito de ficar pensando o que, e não sai disso e não faz nada. A segunda chave, né, que a gente falava era eu faço acontecer e eu sou o responsável por tudo que me acontece. Eu falava isso para o pessoal também não exagerar nessa ideia de eu faço acontecer, então eu vou fazer qualquer coisa. Não, dê uma refletida, né? Seja sensato. Então eu sou responsável pelo que me acontece. Eu faço acontecer, mas eu sou responsável. A terceira Exatamente. chave para a iniciativa, eu faço acontecer, eu sou o responsável pelo que me acontece. A terceira é justamente para você não ficar com medo demais das suas ações. E aí a terceira chave era todas as coisas me beneficiam. Quando eu coloco isso na cabeça, significa que de um jeito ou de outro, eu vou crescer. Então eu fiz algo e não foi como eu queria, mas eu aprendi, entendeu? Eu aprendi, eu entendi. Então todas as coisas me beneficiam. Mesmo que dê errado, não seja o que você queira, mas você está aprendendo. Se der certo, melhor ainda. Se der errado, você aprendeu como é que não se faz. E a quarta e última chave, né? Vou repetir aqui. Eu faço acontecer, eu sou responsável pelo que me acontece, todas as coisas me beneficiam. E a última, não existe sucesso ou fracasso, apenas resultados. A gente trabalhava para colocar isso na cabeça das pessoas, porque quando a gente fica analisando, nossa, eu fracassei, aí Verdade. também fica, né, preso nesse loop aí negativo. E, ao mesmo tempo, quando você fala, por exemplo, eu fiz a prova do Enem e passei, nossa, que sorte! Não foi sorte, entendeu? Você tem que analisar que você estudou, você se empenhou, enfim. Então, o sucesso ou fracasso é uma forma muito rebaixada de você analisar as suas coisas, entendeu? Então, eu faço acontecer, eu sou responsável pelo que me acontece, tudo me beneficia, até o que dá errado também me beneficia, porque eu aprendo com isso, eu me torno mais maduro, mais experiente, eu sei como vai ser, o que eu não devo fazer, pelo menos. E não existe sucesso ou fracasso, o negócio é resultado. É o resultado que eu queria? Não, então vamos tentar de outro jeito. E colocando essas coisas na cabeça, a gente vai conseguindo crescer. E aí a gente não fica nessa prisão. Eu queria Sim. contar uma história que eu lembrei agora, porque é muito sobre a forma como você vê, né? A vida, você vê as coisas. Eu hoje uso óculos, né? E eu lembro que eu fazia a oitava série, acho que era 1800 e biscoito. Nossa, 800. Na, na oitava série, eu lembro que eu não usava óculos, e aí eu estava vendo lá a aula, aí eu reclamava com a professora, né? Falava, professora, aumenta essa letra, tá muito pequena. Aí ela, você que tá muito atrás. Aí eu ia mais para frente. Pronto. Aí eu tava jogando bola, aí os caras davam um passe, aquela bola que vem por cima assim para você matar no peito, sabe? Quando mandava, aí eu, sei lá, eu só via a bola chegando. Aí eu, caramba, você chutou muito forte, eu brigava com os caras, né?
Aí os caras, pô, tu é cego, né? Eu joguei a bola bem certinho em você. Aí eu, não, jogou certinho nada, você jogou muito errado, jogou forte. Eu reclamava. Quando eu estava esperando o ônibus, eu também estava lá, aí que ônibus é aquele? De repente, caramba, filha da mãe passou, me viu e não parou. Então, assim, era engraçado quando eu não usava óculos. E quando eu passei a usar, aí eu fui percebendo que era por causa da meu probleminha de vista, entendeu? Não era o garoto que dava um passo errado, não era a professora que escrevia pequeno, entendeu? Não era porque eu estava atrás, não era porque o ônibus passava rápido, é porque eu não via o número dele a tempo de chamar. Então, assim, é engraçado que eu aprendi com isso de que a forma como você acredita, né, como você vê as coisas, elas realmente têm um impacto muito forte sobre você, sobre tudo. É aquela história, né? Tem um copo com água pela metade. Ah, então já aqui. Um copo com água pela metade. Aí o pessimista fala: nossa, é um copo quase vazio, está na metade já. Aí o otimista fala: é um copo quase cheio, está na metade. É a mesma situação, mas olhares diferentes. Tem outro também que eu lembro que é uma luz no fim do túnel, né? Aí alguém fala assim, é a saída, mas o outro fala, é um trem, é o farol. Então, assim, você vê que são situações, mas a forma como a gente vê, né, ela define muito sobre como a gente vai agir. É, um outro exemplo que eu tiro também, eu vou encher de exemplo aqui para ficar na cabeça, é uma porta de shopping. Quando eu paro para pensar na porta de shopping, eu acho uma coisa muito interessante. Porque ela só vai abrir quando alguém estiver passando nela. Então, imagina você chegar de longe e ver a porta fechada. Você vai ver que o shopping está fechado, não é isso? Mas, enfim, considerando que ninguém é tão besta assim, né? Já entende que é uma porta automática, né? Com sensor e tudo. Mas imagina que você não soubesse disso. Você ia dizer que o shopping estava fechado. Alguém um pouco mais audacioso ia chegar lá e a porta ia abrir, né? Então, assim, eu vejo que para muitas situações que a gente passa, que o ser humano compartilha, né? Eu já cansei de ouvir de pessoas, meu Deus do céu, eu nunca vou arrumar um trabalho, né? Porque a situação do país nunca está boa, né? Nunca foi boa o suficiente, né? Sempre alguém está precisando de emprego. Então, sempre alguém está precisando de emprego. E aí fala isso, meu Deus, acho que eu não vou conseguir um trabalho. Eu já vi muito jovem falar isso, né? Já vi também pessoal falar, eu nunca vou arrumar uma namorada, eu nunca vou casar. Então, assim, eu nunca vou ter um carro, eu nunca vou ter uma casa. Tem muita gente que tem sérias dúvidas agora mesmo sobre isso, entendeu? E esses questionamentos, eles são feitos, assim, por séculos, milênios, sabe? Você vai ver lá o livro de Eclesiastes, é isso? Onde Salomão fala que tudo é vaidade. Mas nesse mesmo texto ele fala que não tem nada de novo debaixo do sol, sabe? Essas coisas já aconteceram e os questionamentos humanos, eles parecem que são os mesmos, né? A forma de duvidar da vida, de conquistar, ela parece que é a mesma. Então, eu acho muito importante essa questão de como você vê as coisas, precisa ser aprimorado, porque isso vai fazer diferença para a forma como você vai agir, como você vai encarar a vida. Então, nós temos que corrigir isso, a forma como a gente vê a vida. E muitas vezes você está vendo de uma forma muito negativa, não é isso? Então, com tudo isso, Priscila, na hora que eu vou escrever uma música, eu coloco em prática a fé que eu tenho, mas o que eu sei sobre a necessidade de eu ter um pensamento para frente, positivo, que eu preciso buscar motivação, que eu preciso superar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas limitações sempre. Eu posso parecer avantajado em alguma coisa em relação a algumas pessoas, eu posso parecer isso, mas ao mesmo tempo eu pareço mais limitado em relação a outras coisas. Então eu sei que eu sempre preciso melhorar, eu preciso sempre tentar superar. Então eu coloco essas coisas na minha cabeça e não vou dizer que não existem momentos que eu fico desanimado, existem, né? Já existiram vários já, várias situações. Por exemplo, as pessoas falam daquela
do que angústia, né? Eu ouvia muito isso os mais velhos falando, uma angústia, estou sentindo uma angústia. Aí eu, rapaz, o que que é angústia, né? Para mim, angústia é uma coisa que dá bem no meio do estômago aqui, uma queimação, sabe? Quando você tem uma recordação sobre algum problema para ser resolvido, aquela coisa, uma reação química que eu penso, meu Deus, eu estou com gastrite, mas para mim a angústia é aquilo, é uma coisa bem física, sabe? Tem gente que fala assim, nossa, nunca se, não consigo, aquela ideia de não conseguir sentir o chão, perdi o chão. Eu já tive uma sensação dessa, já. Eu estava indo para a faculdade, andando até a parada de ônibus, eu literalmente estava passando por uma fase, eu não sentia minhas pernas, não, parecia que era dormente. Eu estava andando e eu me perguntando, caramba, eu não estou sentindo minha perna, não. Era estranho. Então, assim, eu vivi isso bem real mesmo, para mim foi bem real. Isso não é uma coisa figurada para mim. Se alguém falar que está se sentindo sem chão, eu entendo isso como literalmente, porque foi assim que eu me senti. Se alguém falar que está se sentindo angustiado, eu entendo isso literalmente. Eu não entendo isso como uma figura de linguagem. Então, assim, eu sei que isso são coisas sérias que a gente precisa realmente sempre estar em manutenção da nossa mente, tentando sobreviver a tudo isso, né? A vida ela sempre traz desafios. E eu acho importantíssimo que a gente tenha uma mentalidade cheia dessas ideias para frente, progressistas, sabe? Que vão te ajudar. Então, quando eu vou escrever uma letra, né? Eu tenho toda a minha fé e toda aquela ideia assim que me ajudaria a ter motivação e eu quero passar isso para as pessoas. E aí a gente escreve. A gente escreve. Então, no caso de Tudo Mudou, né? Eu lembro que primeiro veio a letra, né? E a letra fala, né? Se eu tropeçar e cair, tu me levanta, Senhor, porque eu sou fraco. Inclusive, eu já recebi uma crítica com essa letra. Alguém falou, mas você está falando que se você tropeçar e cair, você já está dizendo que você vai cair? Não, não estou dizendo que eu vou cair. Estou falando se eu tropeçar e cair, porque Tem isso, né? é, quantas vezes a gente não já tropeçou, entendeu? Quantas vezes a gente já não caiu? Então, eu estou mostrando ali que a nossa fé é essa, sabe? Eu não sei explicar como, por isso que eu não acredito em receita para a motivação. Não existe uma receita. Cada pessoa acaba encontrando um sentido, uma motivação, uma força que explode dentro de você e você vai para frente, né? Então, nesse momento eu digo, né? Se tropeçar e cair, tu me levanta, Senhor. Estou dizendo assim, eu não sei como, né? Como já me aconteceu outras vezes. Mas se isso acontecer, eu sei que Deus vai me levantar. E Então, você nessa hora, reconhece, essa letra, ela também nos leva a reconhecer que nós somos fracos, né? Não existe super-herói. Não é porque você é cristão, não é porque você acredita em Deus, não é porque a sua fé está em alta, que você não está passivo de passar por problemas, por dificuldades que podem te levar a querer realmente desistir, né? Então, se eu tropeçar, se eu cair, tu me levanta, Senhor, porque eu sou fraco. É tipo quase um apelo, né? Senhor, me levanta, porque eu sou fraco. E quantas pessoas passam por isso? Quantas pessoas vivem numa situação, às vezes, de desespero, de angústia, hoje, mas no dia seguinte não está dessa maneira, né? No outro dia está novamente, e aí ela vai sempre pedindo a Deus para levantá-la, para erguê-la, né? Para que ela possa continuar, para que ela possa prosseguir, porque sozinho nós não conseguimos. Às vezes a gente vê pessoas falando assim, ai, eu tô aqui, mas é porque fulano me ajudou. Eu só tô aqui porque graças a Deus que fulano foi colocado na minha vida, é um anjo que apareceu na minha vida. Sim, até as pessoas que aparecem na sua vida é as mãos de Deus, né? Que colocam aquelas pessoas do nosso lado para nos ajudar, para nos levantar, né? Para olhar e seguir em frente. inclusive, Priscila, como é o nome daquela mulher, rapaz? Oxi, É, eu conheço? Clarice, Clarice conhece. Clarice Lispector. Sim. Clarice Lispector, ela fala, umas coisas que ela falou, né? Que todo adulto é triste e solitário. Essa é a figura de adulto. Se você perguntasse para ela o que era o adulto, né? Como é que ela viu o adulto, ela falava isso, né? Triste e solitário.
Eu acho interessante isso, porque isso é verdade para muita gente, né? Ser triste e solitário. Quando você é criança, né? Eu acho impressionante. Às vezes a gente vai no parquinho levar a Melzinha e ela em 2 minutos faz. Mentira, 2 minutos exagerei muito, exagerei muito. Ela já chega fazendo amizade, isso é verdade. É, fala com os pirralhos tudinho, brinca. Como é o seu nome? Não sei o que lá. Você estuda aí, vira um diálogo e se brincar, até puxa papo com os pais das crianças. É desse jeito. Eu acho impressionante. E aí a Clarice Lispector, que é maravilhosa, né, escritora e tudo, ela falou isso, né, que todo adulto ele é triste e solitário. É a realidade de muita gente. Mas eu vejo desse mesmo jeito como você. A minha visão, eu não compartilho da visão dela. Eu entendo que isso acontece. Eu vejo muito essa ação de Deus através das pessoas. Às vezes, inclusive, uma pergunta que a gente fica se fazendo, né? Poxa, será que essa não é a hora de Deus aparecer? Olha só a situação. Poxa, era para ser agora para Deus aparecer. E aí quem aparece? Quem aparece? Um amiguinho, uma pessoa que Eu, às vezes você, qualquer pessoa. lembra de você, sabe? Fala com você. Às vezes é uma pessoa super improvável e aí você se sente confiante para se abrir com ela, falar como é que está a sua vida, o que aventuras você tem passado, né? E assim você se sente mais leve, sabe? Você se sente aliviado só por poder compartilhar e tal. E dependendo da pessoa, ela até te ajuda também, sabe? Isso é uma outra questão, né? Na igreja, né, a gente via muita gente precisando de ajuda e às vezes um indivíduo falava, não, eu vou orar por você, mas poderia fazer alguma coisa. Se você pode fazer, o ideal é que você faça, né? Muitas vezes a gente não aceita que a gente mesmo pode ser essa representação de Deus na vida de alguma pessoa, né? Então você fica lembrando de uma pessoa, ela vem na sua mente, você fica pensando nela e você resiste, mas de repente um simples contato que você faz com ela, você muda o dia dela, você muda a vida dela a partir dali, né? Isso, A gente não sabe. falando sobre isso, eu já tive bastante experiência, tanto que por acontecer comigo, como de mim para outras pessoas, sabe? De tipo, do nada eu me lembrar de alguém que eu não falo há muito tempo, que eu não vejo. Sabe? Aquela saudade, assim, que bate às vezes na gente, né? Do nada. E aí eu passo o dia todo pensando naquela pessoa, lembrando daquela pessoa, e aí eu chego em casa, pego o celular, mando um oi no WhatsApp, aí a pessoa não responde, eu já ligo. Porque eu gosto de falar, né? Quando eu tô com saudade da pessoa, eu quero falar com aquela pessoa. Aí eu já ligo, oi fulano, tudo bem? Nossa, eu lembrei tanto de você hoje, aí a pessoa já começa, né? Ou chora, começa a desabafar, nossa, eu não acredito, eu precisava conversar com alguém, né? Da mesma forma que já aconteceu comigo também, de eu estar assim, me sentindo mal, me sentindo triste, sabe? E aí alguém vai, me liga ou manda mensagem, às vezes até aquelas mensagens automáticas mesmo, sabe? Não se sinta só e tal. E aí aquilo ali já, tipo, poxa, é verdade, por que eu tô me sentindo assim, né? Eu preciso me levantar, eu não posso ficar nessa vibe de tristeza, não. E não vou me entregar. Então, o que eu acho muito importante, sempre existia um preconceito muito grande quando a gente vê alguém desmotivado, alguém triste, alguém deprimido. Muita gente já diz que é frescura, muita gente diz que ninguém precisa de psicólogo, precisa só de Jesus. Mas as pessoas precisam de outras pessoas. Porque nós todos somos obras das mãos de Deus e Deus quer nos usar dessa maneira também, né? Então, se a pessoa está com algum problema, está com alguma dificuldade, né, o diálogo pode ajudar e muito. E é necessário que, principalmente os cristãos, reconheçam isso, entendam isso, né? Que não adianta você apenas orar em secreto. Ah, eu sei que fulano está triste, está mal, está, sabe? Por qualquer situação, sei lá, está desempregado, porque tem um filho que está doente. Pode ser qualquer situação. Você orar é importante. A oração pode muito em seus efeitos. É importante você orar pelos seus irmãos? É importante. Mas o diálogo, conversar, oferecer um ombro amigo, às vezes se torna mais importante, porque Deus ele pode estar lhe usando naquele momento para salvar a vida de alguém, né? Você não sabe. Então, é necessário realmente, para que as coisas venham realmente mudar, né? Não adianta você ficar só dentro do seu quarto orando por aquela pessoa que você sabe que está precisando.
É necessário uma atitude, uma ação, sabe? Você ligar para ela, mandar uma mensagem, oferecer um ombro amigo. Agora ninguém está podendo abraçar, né, gente? A gente estamos, né, em quarentena, não pode. Mas só em você chegar na pessoa e dizer que ela é importante para você, pode ter certeza que isso pode fazer toda a diferença. Interessante, Priscila, porque algumas pessoas elas têm um discurso, né? Claro que não gosto de ficar entrando nessa parte de crítica, né? Que fica uma coisa meio chatinha. Mas é só um salve mesmo. Algumas pessoas elas acreditam mesmo que quanto mais ela se aproxima de Deus, mais, consequentemente, distante do mundo. Detalhe: mundo representa pessoas. Quanto mais perto de Deus eu estiver, mais longe. Bom, se você não estiver falando da morte, tá? Porque nesse caso eu até concordo, mas se está falando em vida, eu acredito que quanto mais perto de Deus uma pessoa se sinta, na verdade, mais próximo às pessoas ela vai estar. Afinal de contas, para que ela ia servir? Se não for para ajudar, se não for para fazer alguma coisa de boa para o próximo, entendeu? Ou para ser ajudada também. Então, eu entendo que quanto mais perto de a gente tiver, mais próximo às pessoas a gente vai, consequentemente. Não é à toa que o mandamento majoritário é amar o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo. E eu vejo que existe muito essa divisão, né? Essa dificuldade das pessoas compreenderem isso. Então, elas fazem muita seleção, fazem enfim, acabam tratando o semelhante dela como se fosse bicho, muitas vezes. Então, é um erro que começa, inclusive, usando a premissa Deus, né? Então, eu estou querendo me aproximar de Deus, então fico longe. Claro, né? A gente fala ficar longe das coisas ruins, das coisas ruins. Eu não vou praticar o que é ruim que os outros praticam e tal. Mas como luz que não pode ficar embaixo da mesa, ou como o sal, né, que serve para dar gosto, né? Nós temos que ficar numa posição onde a gente vai ter a utilidade, e a utilidade é justamente essa, que assim como a Clarice Lispector, e muitas pessoas já tem essa ideia fechada de que todo adulto ele é solitário e triste, hoje, de repente, você vê que não é só adulto, não, né? Tem adolescentezinho também, pré-adolescente, tem criança, sabe? Então, vamos parar onde com isso tudo? Então, nós precisamos nos ajudar, precisamos receber realmente essa ideia de que eu posso ajudar e eu também posso ser ajudado. Eu só não posso me isolar. Exatamente. Jesus disse: aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu tesouro realmente é amar a Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus, né? Então, se o seu tesouro, o seu coração estiver em Deus, você vai fazer exatamente aquilo que Deus ordenou: amar o próximo como a si mesmo, né? Então, o que que você faz por você para que você se sinta bem, né? Para você ter uma mente sempre saudável. O que é necessário? Então, faça a mesma coisa pelo seu próximo, né? Para que ele possa também se sentir bem, para que ele também possa sentir o que você sente, essa mesma presença, esse mesmo amor de Deus, né? E você vê, se você passa, tipo, você adora política, você gosta muito de política, seja de esquerda, de direita, se você fala só de política, você só estuda política, você só escuta vídeo, vai ver no YouTube, segue canais, vai no Twitter, você só vê política, o seu assunto vai ser só política, né? Se você é uma pessoa noveleira, né, que assiste todas as novelas de tarde, acho que não tem novela de manhã, né? Não sei, gente. Mas novela de tarde, novela de noite, novela de madrugada. Se você assiste um monte de novela, quando você se reunir com seus amigos, você só vai falar da novela, né? Porque é disso que o seu coração tá cheio. Se você é uma pessoa que assiste muito jornal, né? Jornal com notícias ruins e tal, você só vai saber falar de notícia ruim, né? Pessoas negativas, geralmente, só conseguem ver coisas ruins. Mas se você está cheia de Deus, o seu coração está cheio de Deus, né? Você só vai saber falar de Deus. Consequentemente, você vai falar de boas novas, de amor, de paz, de alegria.
E o mundo já está tão mergulhado em coisas ruins, né? A gente vê crise em todos os segmentos, em todas as situações, mas, né, nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, se nós estamos em um mês de campanha em combate ao suicídio, combate à depressão, né? Qual é o nosso papel como cristão, além de orar? Né? É tomar uma atitude, né? Para que realmente a gente possa refletir isso que a gente tem cantado, né? Com essa nova música e com as músicas anteriores, né? Quando eu recebi a proposta para voltar a cantar, tal, né? Graças a Deus, Deus usou uma pessoa, né, para me abençoar, que foi o Fernando Ladário, meu empresário. Já falei para vocês sobre isso. Então, quando Deus usou o Fernando, né, para me abençoar através disso, ele perguntou qual música eu ia cantar, né? A gente olhou aquelas muitas músicas que nós já havíamos composto e escolhemos uma música da minha mãe, Razão para Cantar. Não, não fique prostrado, não se entregue agora. Problemas não vêm para ficar, levante a cabeça. Por quê? Porque isso foram momentos que eu passei, que meu irmão passou, né? Nós passamos, na verdade, em família, passamos por muitas dificuldades e nós precisávamos de uma razão para cantar. Então, nós nos chegamos a Deus. Aí vamos para a nossa segunda música. Vamos continuar batendo nessa mesma tecla. As pessoas precisam entender que elas precisam tomar uma atitude, elas não podem parar, não podem desistir. Aí veio não pare. Não, não pare, não pare, né? Mesmo que seja no deserto, não importa onde for, seja como for, Deus vai estar com você. E depois de tanta gente bater nessa tecla, a gente finalmente chegou no resultado, né, que eu falo, o resultado dessas duas músicas. Tudo mudou. Né? Depois que você entende que você não deve parar, você não deve desistir, né? Você não deve ficar prostrado, você não deve se entregar. Quando você entende isso e entrega realmente a sua vida a Jesus, tudo muda. Mesmo que você tropece, mesmo que você caia, ele vai te levantar. Agora, tome uma atitude, não se isole, né? Não fique mergulhado aí nesse poço sem fim, que é os problemas, que são as angústias, as mágoas, as tristezas. Não, para que tudo venha realmente mudar na sua vida. Eu lembro que até a música Razão para Cantar tinha uma ideia para fazer o clipe, né? Que acabou sendo a gente tocando lá no estúdio, né? Todo mundo, tava bonito, ficou lindo demais. Mas eu lembro da ideia, uma das ideias, né? Foi fazer aquela novelinha, lembra? Verdade. Pessoazinha triste, tal. Então a gente tinha até um roteiro para fazer um clipe baseado numa historinha mesmo, de uma pessoa para baixo e tal. Eu achei muito, assim, muito legal mesmo essa ideia, né? Hoje a gente tem muitas produções assim de música da igreja, né? Voltado mesmo para uma conversa com Deus, no sentido de eu te amo, eu te adoro, eu estou aqui e tal. Ótimo, mas a gente optou por fazer uma mensagem mais direta para a pessoa que está cantando. Ei, você que está dizendo aí, Deus eu te amo, Deus eu te adoro. Deixa eu falar um negócio para você, entendeu? Você sabia que Deus está falando isso para você? Então a gente acabou pegando muita gente no contrapé, porque a gente sabe como é, né? Existe uma carência de mensagem mais direta para as pessoas. Então pode parecer, inclusive, até clichê, mas você falar para alguém não pare, não desista, ainda é uma coisa muito boa. Olha, você está numa situação X, uma situação complicada, e aí você já se sente sozinho e querendo resolver aquilo. Alguém aparece e não sabe o que fazer com você, assim, para te ajudar, porque também não está na alçada dela. Mas ela fala para você, olha, eu estou torcendo por você. E aí, já deu certo? Mas vai dar certo. Isso é muito bom. Receber apoio de pessoas é muito bom. Então, é isso que a gente tentou fazer, né? Que a gente está fazendo. E eu tenho certeza que Deus está honrando isso. A gente já está tendo retornos muito bons. E eu nunca escuto as nossas próprias músicas sem analisar o que a gente está falando. Eu acho que isso acaba pegando a gente também de novo, sabe? Não só pela inspiração de estar lançando, mas quando eu me sinto em alguma situação
que poderia me desanimar e eu me sinto um pouco cansado, sabe? Aí eu lembro do que a gente mesmo está falando. Tipo, não, eu vou viver isso, sabe? E ela ganha nova força em mim. Eu sei que é assim com a gente. E é nesse caminho que a gente está indo e com certeza está sendo muito abençoado, tudo isso. Sim, com certeza. Eu acho que é isso. É, para finalizar, você começou falando logo no iníciozinho da live que você primeiro escreveu a letra e depois fez a Uhum. melodia, né? Conta só um pouquinho como foi escrever essa letra para a gente poder finalizar. Você dando, né? Falando um pouquinho como foi escrever essa letra, quanto tempo, que eu acho que foi uma das primeiras músicas que você escreveu, né? E, e como foi, né? Como foi que você me mostrou, enfim. É, tudo mudou, né? Tudo Tudo mudou. mudou. Ela foi um caso bem à parte. Assim, cada composição, elas têm uma história diferente, né? Elas nunca foram feitas do mesmo jeito. No caso de Tudo Mudou, eu lembro que a gente estava ensaiando bastante músicas para cantar no domingo na igreja, né? No grupo de louvor lá. E quando acabou o nosso ensaio, em casa mesmo, né? Vamos tocar essa música domingo. Aí, pá, a gente treinou. Aí, quando você foi, saiu do meu quarto, né? Aí, eu peguei o caderninho, né? Eu estava me sentindo muito bem. E aí, eu comecei a fazer uma música que eu comecei a sentir leveza, assim, na ideia dela, né? Meio que agradecimento a Deus. Então, acima de nós é o teu amor, sobre nossas vidas, o teu perdão. Dentro do meu ser tenho você. Não há mais escuridão. Hoje em minha vida tudo mudou. Eu achei engraçado porque eu gostei muito da inspiração, mas ao mesmo tempo eu não tinha uma situação de vida anterior, uma bagagem, para eu me sentir tão aliviado por um problema que eu superei, sabe? Eu Uhum. não tinha, não tinha, a experiência que hoje eu tenho. Então, hoje eu diria que ela tem muito mais sentido para mim do que quando foi feita. Eu achei linda, eu gostei, sabe? Mas hoje já tem mais sentido. E aí foi isso. Se eu tropeçar e cair, tu me levanta, Senhor, porque eu sou fraco. Quem me conhece, né, dos tempos da igreja lá, que cresci com todo mundo e tal, pessoal de Natal, Parnamirim, né? Quem me conheceu por lá e tal, sabe que eu na igreja, né, muito caba chato, viu? Caba chato pra caramba. Mas eu era muito assim, sabe? Muito inflexível, né? Isso é uma coisa boa, né? E chata outras vezes. Então, eu não tinha nada assim, não é me sentindo o santo da época, não, mas eu não tinha nenhuma experiência para eu dizer que eu tropecei, caí e o Senhor me levantou. Eu sou fraco. Não, pelo contrário. Eu era muito fervoroso na fé, nas coisas e tal. E de lá para cá, né, assim, a música feita, tudo, eu passei por experiências. Eu caí, eu me levantei, e hoje eu vejo que aquela passagem bíblica que fala, aquele que, eu acho que é o apóstolo Paulo que fala, aquele que julga, se julga firme, cuide para que não caia. E é um alerta interessante. Se você se acha agora o possuído pelo Deus Todo-Poderoso, o Santo e tal, o alerta é esse, calma. Cuide para você não cair. Então, eu tentar lembrar o tempo todo, né, que eu sou humano, que eu sou falho, eu preciso me colocar numa posição de humildade. Sempre que possível, eu preciso fazer isso, porque senão eu viro o centro das coisas. Eu viro o centro de tudo. E é aí que é o meu erro. Então, essa música, ela se renovou para mim, virou um aprendizado e virou testemunho de vida também. E aí, a segunda estrofe, a gente continua, né? Sobre nossas vidas, veja a tua mão, nos dando força, mostrando a direção. Não tenho o que temer, tenho você. Não há mais desilusão. O que é uma desilusão? É quando você acredita em algo, né? E algo que não é verdadeiro.
e de repente você vê que você estava enganado. Essa é a sensação de desilusão, né? Caramba, eu pensei que era isso, mas como é que eu fui bobo, né? Então não há mais essa desilusão. Hoje minha vida tudo mudou. Se eu tropeçar e cair, tu me levanta, Senhor, porque eu sou fraco. Quero sempre ouvir tua voz e esquecer todos os meus conceitos e ser segundo o teu coração. Esquecer os meus conceitos, porque quando a gente se sente conhecedor demais, sabe demais, a gente cai nesse erro de se sentir firme demais, inabalável demais, e isso não é verdade. Nós somos fracos, sim. Nós temos que reconhecer nossa posição de que tem muita coisa que a gente não sabe, que a gente quer saber. Nós somos como um indivíduo no meio de bilhões de pessoas procurando a mesma resposta, as mesmas soluções, muitas vezes, né? Como tudo começou, por que eu estou aqui, qual é o propósito da minha vida, para onde é que eu vou, o que é que vai ser tudo isso. E tem gente que fica maluquinha por causa disso. Então, é, acordar, sabe? Entender que nós realmente não somos nada, sabe? Nós somos realmente obra de criação mesmo. Você não tem como ter outra conclusão, porque você sabe que quando você se sente o centro de tudo, acabou, então eu sou o quê? Aí de repente vem um problema, vem uma situação, derruba você psicologicamente, derruba você fisicamente, derruba você financeiramente, em qualquer aspecto, você é derrubado. E aí você vê que você não tem essa capacidade, que você não tem esse poder, você não tem esse domínio, porque você não consegue mudar as coisas do jeito que você quer, como você quer e na hora que você quer. Você não consegue. Então, eu não sou o final, eu não sou o princípio e o fim. Então, é nesse momento que eu vejo que de fato, tudo o que a gente tem cantado, sabe, tem sido um reaprendizado, tem sido o que a gente procurava. A gente procurava, teve um momento que nós paramos de procurar, essa é a verdade, a gente achou pensamos que tínhamos achado as respostas, e hoje a gente sabe que nós não achamos, que não era aquilo. Na verdade, nós não somos nada. Então, o melhor que a gente pode fazer é dar às pessoas, sabe, essa força para elas continuarem buscando, não desistir. Está dando errado alguma coisa? Ok, dá errado mesmo, né? Isso acontece. E às vezes, assim, a gente não vai nem conseguir entender o problema, a gravidade da coisa, né? Só sabe quem vive mesmo. Mas isso é uma verdade, né? Não pare, não desista, insista, não desista de procurar a solução, a resposta, a paz. Não pare de procurar, não pare. E hoje pode falar isso com a leveza, né? Porque quer queira ou não, né? A gente tem um público grande assim, muita gente conhece a gente, né? A gente é bem conhecidinho, né, Priscila? Muita Tu gente falou conhece a isso, gente. Já no eu Facebook. fiquei por um momento até emocionada, porque eu não tinha parado para refletir dessa maneira. Mas eu acho que de tudo que vocês ouviram, vocês que estão acompanhando essa live desde o início, eu acho que isso que Jair acabou de falar, quem está de pé, cuide para que não caia, uma das mensagens mais importantes que você deve guardar hoje no seu coração. Porque, como Jailtinho, na minha época de adolescente, juventude na igreja, eu nunca imaginei que eu fosse me afastar. Eu nunca imaginei que eu fosse tropeçar e cair, né? Então, para mim, na época, tudo mudou. Era só uma música com uma linda mensagem. Razão para cantar era uma música que a minha mãe compôs com uma linda mensagem, né? Porque toda aquela reflexão que essas duas músicas nos traz são reflexões que eram longe da minha realidade, né? Pela forma como eu vivia, né, nos caminhos do Senhor, na igreja. A live vai terminar em 20 segundos, vou ver se eu consigo terminar rapidinho. E hoje, essas três canções, elas fazem parte da minha vida, né? Como nunca antes. Eu entrei em depressão, hoje eu tenho razão para cantar. Eu pensei em parar, hoje eu não desisto. Hoje, se eu tropecei, eu não caio mais. Tudo mudou. Gente, beijos, Deus abençoe vocês. Obrigada pela participação.